Olá a todos, boa noite. Meu nome é Gustavo Bedin, sou professor, preceptor e coordenador do curso de Oncologia Cutânea das faculdades BWS. E hoje a gente vai fazer uma live com a doutora Clarissa. Então vou esperar ela entrar e espero que vocês aproveitem. A gente vai discutir um pouco sobre alguns pontos da oncologia cutânea. Clarissa, se você puder pedir para participar. Sempre que puder, mandem dúvidas, né? Acho que acaba sendo melhor. E para quem ficar gravado, pode mandar depois que a gente também responde. Olá, Oi, olá. boa noite. Boa noite. Hoje eu tô aqui no consultório, não deu tempo de chegar em casa. Não deu Ah, tempo. eu gosto desse fundo aí. Ficou bonito, né? Eu gosto desse papel de parede também. Ficou bom. Quer dar boa noite? Boa noite a todos, né? Agradecer a presença de vocês aqui com a gente, para a gente conversar, né, um pouquinho sobre câncer de pele, né? Que no meu caso é uma paixão, né? Realmente eu gosto muito. E aí dar algumas dicas, né? Ver que tirar dúvidas também de vocês, né? A ideia seria vocês participarem também, né? Conversar com a gente, mandar pergunta. Bom, vocês já sabem, meu nome é Clarissa, eu sou dermatologista, eu sou preceptora da dermatologia e da cirurgia dermatológica na BWS, também preceptora da parte da cirurgia oncológica da pós-graduação de oncologia cutânea. Quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos aqui com a gente, né? Eu tive essa live já era para ter acontecido, na verdade, eu tive um problema pessoal que eu não consegui, mas estou aqui firme e forte e vamos lá. É, acho bom. Acho sempre que quando a gente conversa tem papo para isso. Então, nesse sentido, quanto mais melhor. Estava falando também que acho que é ótimo as pessoas participarem. Mas eu acho engraçado, né, que eu estava conversando com uma paciente que também trabalha na área de saúde, né, e uma área um pouco mais assim que não, que eu acho que não é tão fácil, que era de distúrbios alimentares, né? Daí eu falei, é a mesma frase que você. Eu gosto de tratar câncer de pele, né? Tipo, eu gosto de câncer de pele. E as pessoas acham isso. Bom, eu mesmo acho engraçado quando eu falo, né? É uma coisa estranha. Mas eu acho interessante, assim, porque, do meu ponto de vista, é uma coisa bem resolutiva. É um tipo de paciente bem variado, né? Assim, não tem um grupo maior de pessoas com mais idade, mas é um câncer que já tem até em jovens, né? Então você não fica muito restrito, né? Mas o que mais que eu gosto é a objetividade, assim. Eu acho que é a questão principal de operar. Sim, eu não sei. Eu acho que dentro da dermato, né, a gente tem. Eu acho que a dermato é uma especialidade muito legal porque a gente tem uma variedade muito grande, né? A gente pode atuar em várias frentes. Mas eu, particularmente, como eu amo, né? Eu amo cirurgia e amo essa parte realmente de oncologia cutânea, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de verdadeiramente modificar a vida do paciente, modificar a história do paciente, né? De você efetivamente ser resolutivo, como se falou, curar um paciente, resolver um problema que pode ser muito sério. E quando a gente entende que o câncer de pele é a neoplasia mais prevalente entre os seres humanos, então esse campo está aí, né? É uma área muito importante, os pacientes estão aí, né? E a gente vê como a gente muitas vezes vê pacientes que passaram muito tempo, levaram muito tempo para diagnosticar lesões, né? Para chegar a um tratamento adequado, para chegar num diagnóstico, num tratamento de lesões de pele, que se a gente conseguisse, talvez até mesmo uma conscientização, não só nossa, dos médicos, mas dos próprios pacientes, né?
da seriedade que é a pele como órgão, né? Como tem que ser encarado com seriedade, porque é um órgão, é uma especialidade médica, né? A gente teria a oportunidade de tratar melhor e de curar mais pessoas, né? E realmente isso é bem apaixonante, eu acho. Mas eu acho esse ponto meio impossível, assim. Não, eu vou explicar porque eu penso bastante nisso. Eu acho que tem basicamente três tipos de pacientes, que é o que vem com a queixa do câncer. Tipo, ele já tá aquilo, tipo, vem com a queixa do câncer. Tem aqueles que vêm com um câncer que não é a queixa dele, é um achado de exame e ninguém nunca olhou e não falou nada. E tem aqueles que daí eu falo que é a pior situação possível, que alguém já olhou e falou que tudo bem. Né? Que é a pior situação que a gente pensaria como alguém que... Eu digo alguém, pode ser um médico da família, um médico que nem tivesse interessado nisso. O problema, às vezes, é que o melanoma pode parecer um nevo comum, né, no começo. E daí a pessoa acha que aquilo tudo bem e daí acha que tudo bem para sempre. E não é tudo bem, às vezes, para sempre. Mas eu estava pensando na live de hoje, eu acho que assim, se você quiser ir procurar conhecimento, assim, eu digo, as pessoas que trabalham com isso se formaram ou pretendem se formar em algum lugar e vão ter, com certeza, coisas básicas. E a gente lida com os alunos no... Você dá aula para eles de câncer, né? Os alunos da Dermato. E eu lido com eles na cirurgia. E nós dois recebemos mensagens de alunos depois que... Sim, Alunos bons, né? Assim, eu digo, tipo, gente que foi interessada, não aquela pessoa que amava muito onco, mas tipo uma pessoa boa que quer... E sempre tem umas dúvidas que eu fico pensando assim, ai, mas como que eu não ensinei a pessoa? Eu digo, como que ela vem me perguntar uma coisa assim que eu tão básico, consideraria tão talvez básico. simples, né? O que você acha que mais atrapalha na vida prática sozinho do aluno? Que você vê, assim, eu digo, a pessoa do seu lado descreve bem, toma uma conduta boa, mas depois você acha que é tipo insegurança? Você acha que... Eu acho que isso é uma coisa que influencia, né? Porque assim, eu vejo muitos alunos bons mandando para mim, né? Ele manda uns casos para mim. Ai, prof, eu estou com esse caso, o que que você acha que é para fazer? Aí eu falo, faz isso, faz aquilo. Ah, mas eu já fiz. Então, assim, na verdade, às vezes eles querem confirmar. Eu acho que o peso do diagnóstico é uma coisa que é importante para os alunos, porque muitas vezes é para a gente também, né? Eu acho que eu estava discutindo, inclusive hoje, o caso de uma paciente, né, com uma lesão com atipias, né? Veio um névoa lentiginoso. No primeiro momento veio um laudo em outro lugar, né? Um laudo de um patologista geral, como um melanoma, foi feita uma biópsia infante. E aí veio para mim, né? Uma paciente orientada. Na verdade, quando eu fui fazer a ressecção da lesão e mandei, já não era melanoma, né? Já foi um patologista que é um dermatopatologista, que é especializado nisso, né? E eu pedi a revisão do bloco inicial e o dermatopatologista, na verdade, esse que é uma pessoa especializada, não confirmou o melanoma. Era um nevo com atipia. De todo jeito, a gente não iria deixar, né? Mas o quanto que para aquele patologista geral pesa bater o martelo, dizer é ou não é, por exemplo, um melanoma para um paciente, né? Então, do mesmo jeito que um patologista, que é uma pessoa mais experiente, eventualmente vai ter medo de não laudar, por exemplo, não dizer que é melanoma e eventualmente comprometer um paciente, o quanto o nosso aluno, né, tem esse sofrimento, né, de conduzir um paciente com uma doença que pode eventualmente ser uma doença grave, sem ter aquela ajudinha, né, quase aquela bênção que a gente dá, né? Tá indo bem, né? Então acho que isso pesa e para mim muitas vezes no dia a dia, em algumas circunstâncias pesa também a gente dar um diagnóstico e às vezes, por exemplo, um caso de uma base celular que é uma lesão geralmente mais simples,
e que a gente dá um diagnóstico assim, é um CBC, às vezes o paciente fica totalmente consternado, né? E na hora você tem que parar dizendo, calma, é câncer, mas a gente tem jeito, né? Tem cura, né? Mas eu acho que isso pesa para o paciente, pesa para a gente também, né? Em algumas circunstâncias pesa, eu acho. Não, isso com certeza envolve o conjunto de como sua vida tá, né? Eu acho que muito de quem é o paciente, né? Principalmente com melanoma, eu digo se é seu conhecido, ou alguém que tem alguma história assim, ou se ai, uma história que te afete, tipo, você conhecia a tia morreu de melanoma, não foi você que tratou, mas mesmo assim você vai tirar mais a lesão daquela pessoa, né? Eu acho isso interessante porque a medicina ela tende a ser bem objetiva, né? No sentido de é isso, vamos fazer isso. Mas já tem uma questão do guideline, né? Que a gente, tipo, no Brasil é para você seguir o guideline de onde, né? Não é uma coisa muito bem estabelecida, tipo, De onde eu vou seguir, né? isso, assim, tipo, é o que o GBM orienta, a SBD orienta, né? A Assim. gente tem algumas referências, né? Na verdade, né? E a gente tem guidelines muito clássicos, né? Dos tratamentos de câncer de pele, né? Que muitas vezes são tipo, é um geralzão, né? É um escopo geral daquilo. E aí, quando a gente vai analisar esses guidelines, apesar de ter algumas peculiaridades, eles grosseiramente são bem semelhantes, né? Grosseiramente. E É, também, dependendo do tipo de câncer de pele, mesmo ele tendo um geralzão e grosseiramente ser bem semelhante, ele tem espaço para nosso julgamento como médico, nossas considerações como médicos, né? Nós somos médicos, somos profissionais que, obviamente, tem um guideline, é um guia, mas ele não é uma amarra, ele não é uma coisa para prender você absolutamente que você não pode sair, porque a gente tem circunstâncias e os guidelines também comportam esses, vamos dizer assim, não são bem desvios, porque a rota não é uma rota única, mas ele também comporta essas outras possibilidades. Em algumas circunstâncias, a gente acaba se atendo mais, por exemplo, melanoma, eu procuro me ater mais à questão dos protocolos, justamente pela questão da gravidade, não da gravidade, porque quando a gente parece também, a gente fica falando de melanoma, parece que melanoma é definitivamente uma sentença de morte, não é. Mas o nosso papel é esse, é que não seja uma sentença de morte. O nosso papel é que seja diagnosticado precocemente e tratado e que a gente tenha um índice de cura altíssimo. Mas especialmente em melanoma, onde eu tenho uma questão muito problemática de uma possibilidade de uma evolução que não seja favorável, e aí a gente já tem que ter especialmente o nosso aluno, que muitas vezes não está num grande centro, está num lugar mais afastado, fica muito mais complicado da gente sair daquilo que é mais ou menos estabelecido, né? Já em outras circunstâncias, a gente tem uma gama maior, né? Tem mais opções. Eu acho que cabe uma variação é, maior. Pensando numa situação bem prática, eu acho que a pior nesses casos é quem trabalha em clínica popular. Quando o paciente chega, porque é uma consulta que é barata, né? Vamos dizer assim, a biópsia já é muito alta e isso envolve muito vamos dizer que o ideal para um médico era não precisar convencer da questão financeira para o paciente, né? Tipo, Sim. não, você tem que gastar R$ 950 para fazer uma biópsia excisional a primeira vez no melanoma, né? Porque, tipo, no SUS absorve quando tem melanoma, mas com uma biópsia já, né? Então Sim. adiantaria muito se a pessoa fizesse, vamos dizer, né? Então, isso eu acho que é um fator estressante e que acontece muito com o CBC também, né? Assim, eu digo, a pessoa trabalha naquele lugar, mas ele nunca pensou nas possibilidades do que acontece. Quando o paciente chega, ele não sabe o que fazer, assim, no sentido de, tá bom, eu biopsiei ele e vou mandar para onde, né? Porque daí eu queria falar do guideline, isso, que eu acho que do melanoma realmente
é mais fácil, vamos dizer. O problema do CBC o que envolve é, custo, né? Mas assim, custo barra a saúde que existe no local, né? Então, Sim. eu queria fazer uma cirurgia de mó. Você vai falar para o paciente que era melhor, mas o convênio vai cobrir uma congelação, né? Se tiver, vamos dizer assim, vai cobrir uma congelação. Quando você trabalha para o convênio, eu acho que tem um fator que nessa discussão acaba sendo um pouquinho melhor, que você não se sente culpado, né? Assim, digo, a culpa é dividida com o convênio. Nessas clínicas populares, assim, quando você diagnostica, acaba sendo muito difícil, porque acho que é sempre importante você já pensar em todas as suas estratégias antes, né? Eu falo a gente tem dificuldade, às vezes tem paciente que, assim, tem indicação clara de cirurgia micrográfica, né? Seria o melhor tratamento para o paciente, mas você não tem como fazer naquele local e você vê que claramente o paciente não tem. Sim, sim. Não tem. Eu não tô citando o SUS aqui, né? Porque isso Sim. é o que a gente acaba lidando lá bem no nosso dia a dia, se ele não fizer isso, ele vai fazer o quê, né? Nada, não vai fazer, não vai tratar. Porque não existe. É o que eu falei, o melanoma, o SUS, ele entra Absorve, no absorve. PROS. Até porque existe uma lei, né? Isso, Até porque exatamente. eu Mas acho que ninguém provavelmente, precisa ele usar a absorve lei, porque né? é As por força de pessoas lei, conseguem. viu? Né? Não, sim, então. E o CBC não, né? O CBC vai ficar numa fila eterna, porque vai aparecer novos e a pessoa nunca vai ser. Mas Gente, eu quero só fazer um adendo. Eu acabei de ver que o Ju Françosi entrou e eu quero mandar um beijo para ele. Eu não posso deixar de mandar um beijo para o Ju, né? Nosso companheiro nos abandonou. Entendeu? Nos mas espero completamente que esteja abandonado, feliz. né? Mas eu desejo todo sucesso para ele. Ele foi embora, não me deu nem um beijo de tchau. Né? Então, estou dando agora. Tô chamando ele na chincha no meio da live. Não, então, tenta pensar mais. Uma das coisas que eu acho engraçado, né, com uma das alunas que estão no nosso R3, a Bruna, que a gente teve uma situação que juntou a mesma coisa, né, que eu falo, quando vocês chegarem no lugar, conversa com o patologista antes de fazer qualquer coisa, liga para ele. Isso para trico também, eu falo que é muito importante, né? O cara nunca recebeu biópsia de cabelo. Você vai mandar e querer exigir alguma coisa, né? Não dá uma conversada. Daí é aquela história que eu falei, se vem um SEC, você precisa dessas informações a mais, que não eram o praticado, e que ela falou que estava com você e que você começou a conversar com o patologista. Foi. Não, é porque assim, a gente tem, né? Existe protocolo, mas é que muitas vezes o patologista é que de uma forma geral, tem lugares que a gente trabalha, e assim, especialmente quando a gente começa, né? A gente não está muito bem estabelecido e a gente lida em vários lugares que muitas vezes é o patologista que tem, né? E aí a gente tem que entender que o patologista é a medicina dentro. Então, aquele patologista, eventualmente, ele é um clínicão geral, ele não é uma pessoa especializada nisso, né? E ele recebe de tudo. Alguns têm outra especialidade que não é pele, tem outra especialidade é pulmão, outra é rim, mas ele está num lugar que ele tem que fazer o geral, entendeu? Só que assim, quando você tem circunstâncias mais simples, você não precisa desse detalhamento, ok. Mas tem algumas coisas que a gente precisa que ele envie no nosso laudo, porque isso vai influenciar a nossa conduta, entendeu? Isso influencia a nossa conduta. Então, no momento que ele influencia a minha conduta, eu preciso dessa informação para eu resolver se eu vou indicar uma cirurgia micrográfica, se eu vou fazer uma cirurgia normal, se eu vou fazer uma cirurgia deste tamanho ou desse tamanho. Eu preciso que ele me envie. Na verdade, essa situação especificamente é que ele, na verdade, foi um pouco mal educado, né? Porque a gente, na verdade, vamos perguntar na boa vontade. A minha primeira abordagem, isso é uma coisa, até tem uma pergunta aqui surgindo, como eu faço para achar um dermatopatologista na minha região? Aí você tem que procurar na sua região quem é o dermatopatologista, né? Conversa com outros dermatos, pergunta para onde eles mandam, tá?
Mas o que você pode fazer também, tem dermatopatologistas aqui em São Paulo, tá? Que recebem bloco, né? Recebem material de fora. Você pode enviar pelo correio também. Você coloca no formal. Isso é uma possibilidade, você conversar com o laboratório em outra região, né? E você fazer esse envio por SEDEX, pelo correio, para esse patologista. A Ruth, que faz os nossos anatomopatológicos, a doutora Ruth Leles, ela recebe materiais, porque a gente tem alguns alunos que conversaram com ela e enviam para ela um material, né? Para que seja avaliado por um patologista mais específico, porque aí você tem, primeiro, você tem uma garantia de um laudo melhor, né? Você não vai precisar ligar para ele, né? Para pedir para ele colocar no laudo uma coisa que teoricamente já devia ter, né? E além de tudo, você tem a possibilidade de pegar. Eu acho que um contato próximo com o patologista é muito importante para dermato, de uma forma geral, não só para homem. Porque a pele é um órgão que está exposto, né? Então, a gente faz mais biópsia, não tem, porque você biopsiar um fígado, um pulmão, um rim é muito mais complexo do que você biopsiar a pele. O paciente, às vezes, ele faz a biópsia com a unha, né? Ele arranca um pedaço e traz para você. Então, a gente tem que ter esse contato próximo com o patologista para ajudar o paciente, né? Porque tem situações que são mais complexas, não só em câncer de pele, mas também em câncer de pele. Né? Então, o que é que eu recomendo para você? Procura os dermatopatologistas da tua região, conversa com outros dermatos, mas se você não encontrar ninguém, você pode entrar com dermatopatologistas aqui em São Paulo, por exemplo, e enviar pelo correio o material para eles olharem para você. Tá? Mas uma coisa que eu acho interessante na onco é você, mais ou menos, que eu acho que é na cirurgia também, é você sempre estar organizado para o melhor e para o pior. Então, é assim, não é, você não precisa mandar para esse patologista aqui em São Paulo cobrar todo mundo todas as lesões. Eu digo, acho que é psoríase, acho que é uma PV, né? Eu digo, não é isso. Mas assim, tem uma lesão duvidosa entre um nevo atípico e um melanoma. Isso você já tem que se preparar num conjunto da situação, falar, pô, explicar para o paciente, ó, eu acho que merece mandar para uma pessoa melhor, vai ser lá em São Paulo. Em geral, os pacientes entendem isso quando você faz de uma forma justa. E outro exemplo, sei lá, um nevo de Spitz num paciente de 14 anos, sabe essas coisas que tem Esse momento, delicadeza? Né? Assim, tipo, um paciente que você vai ficar mais incomodado também, você não quer que seja, né? Obviamente. Mas, então, eu sempre penso que em cirurgia, né? Mas nesses casos, assim, você se prepara, deixa organizado, não deixa para a última hora. Vou sair procurando patologista agora, né? sim. A gente tem que ter um plano, né, para fazer tudo na vida, né? Você vai fazer cirurgia, marcar, separar, se preparar, né? Não dá para entrar numa cirurgia somente para fazer aquilo, né? Porque tem um dia que você abre um buraco aqui daquele jeito que você pensou, não fecha, né? Tem dia que não fecha, então você tem que ter um plano B, né? Ou C, para conseguir fechar de vez a mesma coisa com patologia, né? Mas sempre a gente pode ter, mesmo no consultório, né? Tem pacientes que têm convênio e alguns patologistas melhores que fazem a parte dermatopática não aceita convênio, ou aceita poucos convênios de uma forma geral. E aí, você vai não é obrigatório que todo o teu paciente você mande, né, para um patologista que também cobra mais. E eu acho justo, quem sou eu para precificar o trabalho do colega, né? Então, que é outro entendimento, né? E eu falo isso para os alunos em aula, eu tenho falado, nós como médicos, a gente tem que parar ela não vê. Eu entendo que o patologista não vende uma lâmina. Tem lâmina mais barata do que eventualmente aqui essa patologista cobra, mas tem lâmina possivelmente mais cara. Mas eu não tô pagando pela lâmina, eu tô pagando pela pessoa que está investindo pelo tempo daquela pessoa, né? E nós, quando a gente vai tratar um paciente, até quando a gente vai precificar o nosso tratamento, a gente não está vendendo o corte, o fio de nylon, a gaze. Quem vende isso é a cirúrgica, né? A gente está vendendo a nossa expertise, o nosso acompanhamento, o nosso tratamento. É isso que a gente
oferece para o nosso paciente, né? Então, para uma coisa mais global, muitas vezes você pode mandar, né? Mas, por exemplo, mesmo fora da oncologia, né? A gente tem dentro da oncologia lesões muito difíceis, né? Lesões que são, na verdade, hoje a gente tem tecnologia, novos exames, isso está evoluindo, né? A gente tem novos exames para tentar inferir a agressividade daquela tumoração, daquela neoplasia, mas no grosso, muitas vezes, a patologia, ela não consegue, muitas vezes, dizer lesões que estão numa zona, vamos dizer, de penumbra, uma zona cinzenta. Porque, como na vida, não é A ou B, né? Não é, são 50 tons de cinza, não é branco e preto. É, Né? mas é engraçado porque às vezes tipo, eu acho que eu falo muito sobre dermatoscopia e o que eu falo que eu acho que mais dificulta os alunos é que eles estão vendo uma lesão clínica, eles têm todo o contexto do paciente, eles vão fazer uma hipótese, eles põem a dermatoscopia, parece que vem um muro, e daí parece que é um novo estudo. Daí da patologia, parece que às vezes é isso também, coloca um muro e entra um novo estudo, porque tem coisas dentro da patologia que você tem dificuldade de saber, né? Tipo assim, Sim, vem uma queratose actínica, mas a biópsia foi superficial, continua podendo ser um SEC, né? Você sim. não pode ter essa confirmação. Mas tem certas coisas que você sabe que não, tipo, você achou que era um melanoma e veio um CBC, não são coisas parecidas, né? Assim, tipo, na patologia, né? Então você Sim, é também tem bem que ter esse diferente. conhecimento, né? Assim, digo, ter uma base, Mas, porque às vezes eventualmente, podem ser muito similares clinicamente, né? é isso. Então, Muito tipo, similares clinicamente. tem vezes que eu falo, às vezes você quer uma biópsia só para entrar com um biológico, sei lá, uma coisa assim, porque eu digo, psoríase palmoplantar versus dermatite de contato. Às vezes você vai conseguir, às vezes não, né? Sim, Pela patologia, né? Então, isso tem que ser um ato contínuo também, né? sim. Um exemplo clássico, né, que eles falam você não pode encontrar um nevo displásico na face, né? Isso vai ser um melanoma, assim, não Sim. digo, vai ter pode ser um névrio intradérmico, um congênito, mas tem certas coisas que não estão. Então, sempre tem que pensar no contínuo, né? Assim, Ou mesmo, já que você falou de dermatoscopia, né? Como a gente tem alterações que são tão benignas quando a gente vê, né, dermatoscopicamente no paciente jovem, que quando a gente vê no paciente mais velho, acende assim uma mega de uma luz vermelha, né? Porque aí muitas vezes questiona, nossa, mas isso aqui eu vi, eu li que é benigno, eu li que ok, mas não naquela idade. Não é, naquela faixa etária, não naquele momento da vida que um nevo deveria estar evoluindo, né? Murchando, né? Nesse momento não é para ter isso aí, né? Não é para ter esse tipo de reação naquela lesão. Então, ai, não escureceu, ele clareou, né? Dependendo da idade, não é bom, né? É ruim. A gente tem, voltando para a oncologia, né? Essa parte fora melanoma, né? A gente teve paciente, né? Que tinha uma úlcera na perna e era funda, porque era uma úlcera de muito tempo e evoluiu um SEC dentro, né? E é um SEC muito mais grave, né? É um SEC com maior possibilidade, mais chance de metástase, mais precoce. Mas a paciente estava animada, porque ela falou que depois de anos estava fechando, estava finalmente estava fechando, né? E para a gente dizer que não estava fechando, que na verdade estava piorando, na verdade. Né? E ver que a percepção da paciente era completamente diferente da realidade, né? é, é, eu fico pensando nessas coisas mesmo, porque tem essas. Primeira questão o quanto que a população, tipo, ela tem que estar alerta, né? A gente tem que falar que, mas algumas coisas as pessoas acabam extrapolando, né? Eu digo nessa coisa do ABCD, você fala, uma pinta começou a se modificar, tem um crescimento em determinada idade, isso vai ser o normal, né?
Então, às Sim, vezes, tem mãe que entra em desespero, essa pinta mudou, não sei o que, tá mais escura, e é o normal, né? Assim. naquela idade a gente tem, né, uma tolerância maior, né? Eu sempre comento, a gente tem histórias assim até pitorescas, né? Dependendo da... A gente aqui tem uma tolerância maior também, porque a gente também é uma população mais miscigenada, então a gente acaba sendo uma população que tem uma incidência relativamente baixa, né? Que, claro, é alto, né? Mas assim, vem aumentando tudo, tal, provavelmente porque eu acho que a gente está diagnosticando mais. Mas em algumas regiões, eles têm uma tolerância menor, né? Porque mesmo sendo uma faixa etária de menor risco, tem melanoma, né? Que é a nossa principal preocupação, em faixa etária pediátrica, né? E eu sempre conto essa história da, da Austrália, né? Porque lá eles têm uma taxa de incidência muito, aliás, eu sempre brinco, né? Que coisas terríveis acontecem na Austrália, porque na verdade isso foi uma frase do argensiano no congresso, né? Na verdade, zoando meses, que tudo acontecia, né? A casuística dele era tudo pior, né? Mas o cara vem da Austrália e lá realmente é tudo pior, porque eles têm a maior incidência, a taxa de incidência mundial, né? Em números relativos maior do mundo é da Austrália. Por isso que eles têm todo uma estrutura médica e não médica, né? Que eu acho que isso é uma coisa bacana, voltada para isso, né? Porque lá é realmente um programa de saúde pública, né? Então, acho que isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem o Grupo Brasileiro de Melanoma, que tem propostas bem interessantes a esse respeito, né? De tentar fazer isso. E a gente também, né? No nosso dia a dia, também orientar os nossos pacientes, né? De que eles realmente vão precisar fazer um segmento. Esse paciente que tem um diagnóstico de um câncer de pele, é um paciente que deverá fazer um segmento periódico, né? Mais próximo, mas para sempre, para o resto da vida, porque é um paciente de maior risco para o resto da vida. Né? É interessante isso, né? Porque tem uns sistemas públicos aqui em São Paulo, hospitais muito bons, mas que eles dão alta, né? Para um paciente de CBC. E, tipo, você entende a lógica disso acontecer, né? Não, se ele só pegar, assim, o ambulatório vai estar cheio de pessoas que ele já atendeu, né? Para sempre. Nunca vai ter espaço pela demanda que existe, né? As pessoas vão vivendo mais. Mas daí os alunos às vezes perguntam, né? Tipo, o que que é o certo para você ver um paciente pós-CBC, né? Eu acho que é engraçado que a primeira coisa que me vem à cabeça é onde você viu ele a primeira vez, né? Porque teve paciente que já veio, que a gente diagnosticou melanoma no pós-operatório de CBC. Ah, desceu de um ambulatório com uma lesão clássica de um CBC. O aluno falou, posso marcar? Eu marquei. Ela tá na maca para tirar os pontos. Ele, você viu? O aluno que viu, eu nem pedi, né? Assim, você viu essa lesão? Daí eu, nossa, é uma lesão solitária, bem difícil. Ela tinha sido examinada da primeira vez, mas talvez eu acho que daí uma das coisas que é uma dica, né? Ao exame físico, quando você vê uma lesão bem clara, deixa para examinar ela depois, né? Assim, eu digo, marcou, né? Pode usar uma caneta, pode usar só sua mente, assim, mas depois de definir que tem que ver ela de novo, termina o exame físico e olha ela de novo direito, assim, porque às vezes senão aquilo chama a sua atenção e você para de fazer o resto direito, né? A gente, na verdade, eu acho que assim, a qualidade do nosso atendimento, muitas vezes, ela também fica condicionada da circunstância em que a gente atende, né? Com Então, assim, certeza. quando a gente fala do mundo ideal, no mundo ideal, eu estou no meu consultório, no meu serviço, em que eu tenho toda uma estrutura, tempo, né, para dar a melhor assistência, dar o melhor de mim para o meu paciente. Mas muitas vezes o lugar que a gente está trabalhando, a estrutura que a gente está, é uma estrutura que demanda um atendimento muito mais rápido, né? Que eu tenho que atender um volume de pacientes. E isso definitivamente compromete a qualidade do meu atendimento. A gente não consegue fazer um bom atendimento sem examinar o paciente, né? Sem examinar, sem olhar a pele do paciente. E aí a gente tem duas coisas. A gente tem aquele paciente, que tem vários pacientes que no consultório falam para mim: nossa, doutora, é a primeira médica que eu venho
e que olha meu corpo inteiro, examina meu corpo inteiro. Mas também é a primeira vez que esse paciente passa numa consulta particular. Ele passa sempre no convênio. No convênio você tem 10 minutos para ver um paciente e a gente come bola mesmo, né? A gente come, a gente não vê porque a gente não tem tempo de examinar o nosso paciente. Então, obviamente, a nossa qualidade fica prejudicada quando você não consegue examinar o teu paciente. Eu já tive paciente que veio na primeira consulta, essa história também eu geralmente conto na aula, porque é uma paciente que depois ficou anos comigo. Era uma paciente que na consulta era um dia frio e ela marcou, eu trabalhava num convênio, ela marcou para tirar a acrocórdon do pescoço. Né? E ela estava com a blusa, inclusive, de manga, né? De gola alta, porque estava frio. Ela mostrou essas bolinhas, eu falei, vamos tirar e tem que botar ela para andar, porque eu tenho 8, na verdade não são nem 10 minutos, eram 8 minutos que eu tinha para chamar o paciente, entrar, atender, liberar, fazer tudo. No dia do procedimento estava quente e ela veio de alça, né, para tirar os acrocórdios, e quando eu bati o olho no braço, ela tinha uma lesão melanocítica estranha, né? Eu botei o dermatoscópio e falei, nossa, mas não gostei dessa lesão, eu vou tirar. E aí foi uma briga com a paciente, porque ela não queria tirar essa lesão do braço, ela queria tirar do pescoço, a agenda é assim, né? Um atrás do outro. Não dava tempo de eu fazer o acrocórdio, que era o que ela queria, mas eu tinha que tirar aquela lesão do braço, né? E daí eu falei para ela, olha, eu vou tirar. Não, mas eu não quero. Eu falei, olha, mas assim, aqui quem manda sou eu vou tirar essa do braço, a senhora já deita para eu fazer, porque eu pensando, né? Tem que atender o próximo. E eu tirei, e era realmente um melanoma, era um melanoma in situ. E aí, quando eu falei, quando veio que era um melanoma, essa paciente ficou tão agradecida, depois eu ampliei, acompanhei ela durante anos. Eu acho que eu vim tirar esses acrocórdios uns 3 anos depois. Ela nem voltou para tirar os acrocórdios, ela passou várias vezes no procedimento, fez várias consultas, mas eu ia comer bola. Se ela tivesse vindo com a mesma roupa do outro dia, eu não ia fazer diagnóstico, né? Então, a qualidade do nosso exame físico e outra coisa, né? A lesão pode ter modificado também, dependendo do tempo que o paciente veio. Eu não posso dizer, o médico não era nada. Eu falei, naquele dia não era nada. Hoje a cara tá outra. Foi isso que eu quis dizer naqueles casos do alguém falar que tá tudo bem em algum Às vezes no dia tava, né? E não, exatamente, né? Mas o paciente, ele não tem essa noção, né? Assim, as coisas, elas têm que ser, às vezes, bem estabelecidas, né? Como eu pego muito paciente que, às vezes, é só para analisar a pinta, né? Eu digo, vamos dizer que existe uma... Pessoas que não se sentem seguras com isso, né? Então, Sim. tipo... ou que não quer operar e já fica nesse caso, né? Daí, para esses pacientes, eu já falo que eu vou ter 3 segmentos, né? Tipo, ou eu vou falar que tá tudo bem, ou eu vou querer biopsiar alguma coisa, vamos dizer, na semana que vem, assim, ou eu vou acompanhar a curto prazo, né? Que poderia ser ou 3 ou 6 meses, né? Assim, então, e já tento entender um pouco como que é a ansiedade da pessoa, né? Porque também tem aqueles que não tira, não quero esperar, não quero. Você tenta explicar o quanto for, assim, digo, né? Depende do número de nevos que as pessoas têm. Mas uma coisa que eu acho que é muito mais claro, porque assim, você falando nisso, tem tempo de consulta no convênio ou na clínica popular? Então, eu acho que tem que ser objetivo e usar as perguntas para isso, né? Tipo, você tem câncer de pele na família, tem alguma Já mancha? teve você, né? Porque quando é mancha solitária, é interessante isso. Quando os alunos estão lá no ambulatório de onco, chega alguém que teve um melanoma e essa pessoa tira a roupa e ela não tem nenhuma pinta, as pessoas acham engraçado, assim, tipo, nossa, eu achava que ia vir alguém com várias lesões que eu ia ficar decidindo se é ou não é, né? Alguma coisa assim. Então, tem pacientes diferentes, né? Então, esses pacientes que têm múltiplos nevos, ou você tem que convencer aí num particular, eu digo, ou fazer um mapeamento ou alguma coisa, ou você tem que pegar uma consulta só para fazer o exame físico, né? E assim, mais ou menos, né? Porque você considerar 10 minutos também não é possível, né? Mas você tem que achar alternativas para isso, eu acho.
eu acho que particularmente, um paciente que tem, a gente tem, mesmo para mapeamento, a gente tem alguns protocolos, né? Apesar da gente ter muita essa preocupação com nevo, né? E ela, obviamente, ela faz sentido, porque a gente sabe, né, que nevos são marcadores clínicos, a maior parte dos nevos, né, não vira melanoma, são nevos mesmo, né? Mas esse paciente com múltiplos nevos é um paciente que clinicamente está demonstrando para a gente que geneticamente ele tem um risco maior, né? Ele expressa clinicamente que aquele risco que ele traz com ele, por alterações genéticas, por uma proposição genética desse paciente. Então, esse paciente, para mim, que tem indicação do mapeamento, eu peço mapeamento. Porque também eu entendo que o meu papel como médico é oferecer o melhor. O paciente que não tem possibilidade de fazer o mapeamento, eu não vou deixar de avaliar o meu paciente. E entendendo também que qual é a função do mapeamento? A função do mapeamento é acompanhar. O diagnóstico é o que você falou, sou eu com o meu paciente. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de trabalhar em convênio. Muita, porque eu não conseguia liberar o paciente nos 8 minutos, eu não conseguia despachar, eu não conseguia não examinar, né? Então, eu estava sempre atrasada, eu estava sempre esbaforida, né? Porque eu estava sempre correndo. Então, não tem como, né? A gente não Eu fazer acho mais. que eu acho que se você especificamente faz essa questão da onco, te facilita no sentido de que tem não são procedimentos, tem baixo custo, né? Se você comparar com um custo de um preenchimento, né? Eu digo do preenchedor, né? Assim, do material. É muito da sua capacidade, mas eu sinto que como câncer, vamos dizer assim, os pacientes, eles valorizam ou menosprezam, vamos dizer, como se fosse, eu digo para você precificar isso, parece que porque por ser na pele tem que ser barato e o resultado tem que ser muito bom. Eu sempre fico com essa impressão, assim, tipo, não, você não pode deixar cicatriz, e daí, tipo, em geral é tempo de crescimento do câncer, né? Assim, eu falo que a gente que diagnostica CBC tem que diagnosticar com 4, 3 milímetros. Porque, tipo, se você acha, se o paciente já tem, você conseguiria diagnosticar. Para cirurgia ser o menos possível, né? No melanoma, obviamente, não. Mas eu sinto que tem isso, assim, num CBC, principalmente da restrição do valor, né? Assim, as pessoas, sei lá, você cobrar R$ 5.000, a pessoa achar um absurdo, né? Assim, uma cirurgia. E, tipo, acho que é um valor normal, né? De um procedimento cirúrgico. Com certeza, mas eu acho que também é nosso papel como médico é atuar nessa educação do paciente, né? Então, assim, claro, né, a parte da medicina estética, eu acho que ela é muito legal, muito importante. A gente consegue muitas vezes modificar a história do paciente. E quem sou eu para julgar a dor do outro, né? O que incomoda, o que muda a vida, né? Circunstâncias outras que a gente consegue modificar. Eu sou apaixonada por procedimento de uma forma geral, então tudo que é procedimento eu me encanto. Mas quando a gente fala de câncer de pele, a gente, além disso, a gente muitas vezes tem possibilidade de modificar a vida do paciente no sentido de manter, de preservar a vida. É uma questão realmente que vai além do que só uma questão. E a gente tem que, o principal, quando a gente fala em oncologia cutânea, é curar o meu paciente. Obviamente que, e a melhor chance sempre é aquela primeira chance, né? Então, eu pegar a lesão menor, eu fazer um tratamento adequado na primeira vez que eu vou tratar o meu paciente, é sempre a melhor circunstância, sempre o melhor dos mundos para o meu paciente, né? Mas faz parte também da nossa educação ensinar o paciente que é câncer. Um CBC é o câncer do bonzinho, né? Que a gente fala, porque se a gente comparar com o melanoma, ele é bonzinho mesmo. Mas o fato dele ser bonzinho não significa que é ok. Ah, então é câncer de pele e vai deixar. Porque tem alguns pacientes que lidam com câncer dessa forma quando você fala, né? Ah, não, deixa aí. Não dá para você, né, fazer feito colocar a cabeça no chão, no buraco no chão, né? Aquele câncer continua e ele não vai sumir dali, pelo contrário, né? Aí, eventualmente, o paciente retorna com um problema muito mais complexo, clinicamente mais complexo e cirurgicamente mais complexo, com cirurgias muito mais mutilantes, com pós-operatório muito mais complicado, e aí com aquele custo que era 5.000 já não é nem mais 5.000, já
é muito maior, porque é um segmento, uma cirurgia, um procedimento muito mais complexo. Então, também é nosso papel educar o nosso paciente. Olha, isso aqui é diferente. Eu já tive paciente que chegou no consultório para fazer preenchimento, né? E no exame físico que eu examino o paciente inteiro, na consulta ele vem fazer botox, ele vai ganhar um exame físico no corpo inteiro. Eu achei um câncer de pele no pescoço, né? E era uma senhora, e eu falei para ela, olha, a gente vai, eu não sabia nem, ela até tinha um poder aquisitivo bom, mas eu não sabia, eu falei para ela, se ela tá com câncer, a gente precisa tirar, e entre fazer o seu preenchimento e tirar o seu câncer, a gente vai tirar o seu câncer, né? Se só tem grana para um, essa grana é do câncer, né? Mas tem pacientes que não, falam, não, doutora, o câncer deixa, vamos fazer botox. Não pode, né? Só que aí a paciente, na verdade, inclusive, fez os dois no mesmo dia, né? Mas é nosso papel como médicos dizer, olha, a tua prioridade é essa. Assim como se por acaso nesse exame tinha um CBC e um melanoma, se eu só tenho dinheiro para fazer um, definitivamente é o melanoma, né? Porque realmente o tempo é muito importante, né? Nesse caso, o tempo é muito importante. No caso do CBC, o tempo é importante comparado com o preenchimento. Ela pode fazer o preenchimento daqui 1 mês, daqui 2 meses, né? Mas o câncer de pele, se eu tratar melhor mais cedo, eu tenho a melhor chance de curar o meu paciente, né? E essa é a melhor chance, né? Esse primeiro momento. Então, a gente também tem que se posicionar como sendo autoridade naquilo, no que a gente faz, né? Mas eles fazem isso mesmo, né? Uma miséria para tratar o câncer. Preenchimento, eles pagam, botox, eles pagam. Quando vai fazer a cirurgia para tirar câncer de pele, eles não querem pagar. E você acha que tem muito colega dermato que opta, assim, seu especificamente, que opta por não fazer e manda para você? Sim. Sim. Não, só para a gente Sim. colocar um pouco de mercado, assim, né? Tipo, você Mas acha? eu acho que assim, especialmente a parte, eu acho que a parte cirúrgica, né? Na verdade, eu acho que às vezes quando a gente tem uma área, a dermato é uma área muito ampla, né? A pele é um órgão muito amplo e a gente tem muitas gamas, né? Muitas possibilidades. Então, eventualmente, a gente não vai ser o melhor em tudo, né? A gente vai ter aquela coisa que a gente gosta mais, e aí a gente estuda mais, e a gente se dedica mais, e a gente faz o melhor. Então, eu não acho que é nenhum tipo de desdouro, né? Não é uma coisa ruim eu reconhecer a minha capacidade ou a minha incapacidade, né? De dar o meu melhor para o paciente em uma circunstância. Então, tem algumas coisas que eu, no meu consultório, eu não faço. Se eu recebo esse paciente, eu tenho um colega para encaminhar. Né? Olha, isso Não, aqui e é eu uma coisa não faço tão que bem, mas eu vou te encaminhar para um colega que faz e faz melhor, uma pessoa que eu tenho, né, uma referência para te dar. E da mesma forma, eu tenho colegas, né, que fazem outras coisas e que eu tenho pacientes que eles mandam para mim para eu fazer este acompanhamento específico de algumas lesões de câncer de pele. Então, eles fazem comigo a parte de oncologia cutânea e a parte de estética, dos outros procedimentos, eles permanecem fazendo com esse colega. O que eu acho que a gente precisa fazer é oferecer o nosso melhor para o nosso paciente. E quando a gente tem o conhecimento de que naquela circunstância específica eu não vou conseguir oferecer o melhor para o meu paciente, eu acho que é uma obrigação nossa referenciá-lo. E é para isso que a é, gente tem um amigo, para encaminhar os nossos pacientes que precisam de uma avaliação mais específica. Ou paciente não, com mesmo dentro da área de certeza. oncologia. Mesmo na área de oncologia, tem hora que eu peço socorro para alguém. Gente, eu tô com esse caso, o que vocês acham? Me ajuda, né? Eu não acho que é desdoro a gente pedir ajuda. Não, eu acho que tem gente que acha que tem que se preparar melhor pela cidade que vai, né? Às vezes porque é o único Com certeza. dermato, né? Porque eu, por exemplo, não vou tratar bolhosa, não quero acompanhar esses pacientes, não, eu não, assim, me perco no que precisa ser mais importante. Acho que é isso, tipo, ou biológico, né? Imunobiológico. Sim, Ah, para psoríase grave. Ah, dá para saber, dá, mas sempre vai ter um lançamento de um novo, você não fica atento com isso. Então é sempre, eu acho que se existe essa possibilidade, né? Então, dentro da onco, eu acho que acaba tendo uma coisa dessa de não precisa ser sempre, mas o paciente que você tem mais dificuldade ou que quer acompanhar mais de perto ou que já vários familiares tiveram. Então, acho que é uma troca bem interessante, né? Assim, já acaba acontecendo. mas é que a gente tem
algumas pessoas, a gente tem alguns alunos, né? E vários médicos que muitas vezes vão estar em lugares que, na verdade, assim, é você que tem, né? Então, especialmente esses médicos, eu acho que obviamente que ainda assim vai ter coisa que vai fugir, né? Porque eventualmente não vai ser você não vai ter aquela filigrana, mas se você consegue fazer o começo, o início certinho, você já encaminha muito bem o paciente, como você falou, né? Já faz uma biópsia da maneira certinha, já tem isso para dar um segmento no paciente, pelo menos o inicial, você conseguindo fazer bem, né? Eu acho que você já consegue dar um bom segmento para o teu paciente. Mas muitos médicos, muitos dos nossos alunos, muitas vezes vão voltar para outras regiões. E nessas outras regiões, hoje alguém pediu, né? Perguntou aí, como tu acha um patologista na minha região? É exatamente isso, né? Às vezes você vai para uma circunstância, um lugar menos populoso, um lugar com menos estrutura. E daí você vai ter que saber se virar um pouco mais, né? Você vai ter que ter um joguinho de cintura a mais, então ter um pouco mais de conhecimento vai te ajudar muito, né? Vai te livrar de algumas sainhas justas, né? Se você se adianta um pouco, né? Para não ficar tão restrito, né? A punch e mini fuso e só olhar e se não for um CBC com a placa, né? CBC, Você melanoma. sabe que eu sempre falo para os alunos que existe uma possibilidade de você abrir o laudo e você não saber o que, que é aquilo, né? É, você sempre descobre que existe um tumor a mais, né? É que você tem que saber aqueles sufixos, né, dos sarcomas, né, assim, que seriam os malignos, mas Sim, principalmente aquilo que a gente chama de tumor rosa, né? É, tipo, linfoma né? B, né? Não, é biópsia, né? Assim, tipo, obviamente Fibras tão tem. atípico, É, né? É. Às vezes vem, né? Às vezes nem o patologista não sabe o que é, né? A gente recebe uns laudos, né? Proliferação atípica de potencial indeterminado. Hein? Oi? Eu faço o que com isso, né? Tipo não, assim, mas isso, resolve o que você quer fazer, né? isso Você é quer aquele tratar. que você falou que dá conversa, né? Porque se você já conversa com ele, ele já te manda direto, né? Ó, isso aí É, acho mas que às não é vezes nem bom, a não, patologia né? que você conversa, né? A gente tem. Aí a gente já entra naquela zona, nas zonas cinzentas, né? Nessa parte da oncologia cutânea, que aí é pano para manga e alvo de discussão e congresso que junta um monte de especialista para dar opinião. E aí a gente já fica em momentos bem complexos, mas isso pode acontecer, né? E às vezes vai acontecer com você no interior, num lugar com menos estrutura. E aí você vai ter que saber, né? Ou pelo menos ter um amigo, né? Ter aquele amigo para você dar uma. Esse amigo pode ser a gente. A gente fala, se vocês têm o telefone da gente, muitos os nossos alunos têm os nossos telefones, né? A maior parte das vezes o amigo é a gente. Prof, socorro, o que é que eu faço? Né? É, e me fala uma coisa, assim, você com os alunos da pós de onco, quando você imagina um que entra e um que vai sair, o que você pensa pro aluno, assim? Olha, o que é que eu penso do nosso aluno da ONCO? Eu acho assim, e na verdade não, a gente não só pensa, a gente vê, né? A evolução desses alunos ao longo do ano, ela é muito evidente, né? Ela é muito evidente, a desenvoltura deles, né? No diagnóstico, a desenvoltura deles no final do curso, nos procedimentos cirúrgicos, né? A finesse, né? Que a cirurgia vai ganhando ao longo do tempo, né? Como a gente consegue executar de maneira muito mais bela, né? E mais bem feita, procedimentos que no começo existe uma dificuldade maior. Então, a gente tem também essa proposta de, como em tudo na vida, né? Aprendizado é um caminhar, né? É um ganho de conhecimento. Eu acho que conhecimento a gente nunca perde, a gente sempre ganha. E conhecimento é uma coisa que sempre soma, né? Eu não acho que conhecimento nunca. A gente sempre sabe mais quando a gente ganha conhecimento do que você sabia ontem, isso é sempre um ganho. Então, a gente vê muito essa evolução nos alunos, no conhecimento deles, no diagnóstico, quando eles vêm discutir com a gente uma dermatoscopia, quando eles vêm propor tratamentos, né? Porque a nossa ideia é que também não é só a gente ficar falando o que é que eu faço.
eu quero que com o tempo o aluno, e eles conseguem, né, isso, a gente vê essa evolução, como eles conseguem discutir com a gente mesmo. Olha, eu pensei em fazer isso por causa disso, disso. E a maior parte deles vai dizer, não, eu concordo com você, vamos mandar brasa. Né? E como eles evoluem, né, nessa parte da técnica mesmo cirúrgica, como a gente começa de coisas mais simples para coisas mais complexas e como eles evoluem bem nisso. Né? Porque é um caminhar, né? Existe uma curva de aprendizado, como tudo na vida, e oncologia não é diferente. Eu acho interessante isso da cirurgia, né? Porque eu acho que a pessoa tem que propor, obviamente ela tem que saber o que propor, mas porque eu acho que a visão espacial nunca é igual das pessoas, né? E você dá mais de, eu digo, tá em vários grupos de cirurgia, né, com alunos diferentes e opera com pessoas diferentes, né? E as pessoas se identificam mais com um, né? Assim, digo, ele vê o lado esquerdo, não sei exatamente, mas eu mesmo com os alunos, tem alunos que eu converso muito melhor. E eu sempre, como cirurgião, eu tenho que falar assim, fala o que você quer fazer, né? Se a pessoa já sabe, se tiver certo, a gente vai fazer. Se tiver errado, não, né? Mas assim, é melhor você se propor como um todo, né? Assim, porque esse conhecimento que é só unilateral também não é interessante, né? Não, não é, porque precisa que a gente precisa, eu acho que a nossa ideia é fomentar nos nossos alunos, claro, as aulas são embasadas, né? Eu brinco com os alunos, né? Eles já me ouviram falar isso várias vezes, eu não tiro nada da minha cabeça, né? Eu não invento nada. Tudo isso que eu estou propondo, eu li em um artigo, eu li no livro, né? Então, as aulas, elas são mais condensadas. Aquilo tá... Eu li em muitos lugares para apresentar aquilo ali, né? Mais condensado, mais simples, né? Do que ter que ler um monte de artigo, um monte de livro, um monte... Eu forneço esses artigos, esses guidelines, mas eu nem todos leio, né? Mas eu forneço também, para eles saberem que eu não tirei da minha cabeça. Se eles sentarem em casa e forem estudar, eles vão achar essa informação. Não fui eu, né? Nível de evidência H, de Clarissa da Hora. Tem essa evidência para algum tanto, né? Mas a gente precisa fomentar nos nossos alunos essa coisa do julgamento, né? Porque é isso que nos diferencia, né? Nós não somos executores de protocolos, nós criamos os protocolos. Nós somos aqueles que temos a capacidade de julgar e decidir aquilo que é melhor para o nosso paciente. E isso é embasado nisso, né? Nessa leitura, nesse conhecimento, nessa prática clínica, e isso é uma construção. Então, a gente vê no começo a dificuldade que eles têm até de descrever, às vezes, uma lesão elementar, uma dermatoscopia, e como no final eles já estão muito mais espertos, né? Mais ligeiros, já sabem falar melhor. E com relação à técnica cirúrgica, que é especificamente, né, uma parte que eu acompanho mais deles dentro da onco, dentro da cirurgia avançada, a gente vê como eles evoluem muito ao longo do tempo, né? Na técnica mesmo, na qualidade do ponto, na qualidade do curativo, né? No segmento do paciente, isso é uma coisa que é muito gratificante da gente ver, né? Como essas pessoas melhoram, né? Bom, a nossa ideia é essa, né? É ajudar vocês a melhorar, né? Quem não sabe, a gente vai ensinar e quem já sabe, a gente vai deixar voando. Isso é uma coisa interessante no aprendizado de medicina, né? Assim, tipo, não é uma coisa que dá para criar níveis, né? Não, porque é de cirurgia, né? Não dá nem para criar paciente, né? Você tem que lidar com o que tem ali, né? Assim, é uma biópsia, é uma exérese, mas... Né? Assim, Mas eu a digo... gente aprende com tudo, né? Eu acho que Não, com certeza. se você faz mais biópsias, eu faço com certeza uma biópsia mais rápida e melhor do que se eu fizer, né? Quanto mais eu faço, melhor eu faço. Mas com relação à cirurgia, você não... Às vezes, a primeira vez que você... Tipo, você viu uma vez e já tem que fazer na outra, né? Assim, isso aconteceu várias vezes, digo, de retalho. Porque não... Pra mim, né? Eu digo, eu passei 2 anos na residência operando e mesmo assim eu não tinha todos os retalhos para alguém me ensinar, né? Mas te dá uma base, né? Não, isso. E daí um dia eu peguei e falei, vou fazer esse e deu tudo certo, né? Não... mas é por isso que a gente dá a prática, né? E tem a parte da teoria, né? Para embasar. Não tem como nenhum tipo de curso de medicina, nem pós-graduação, nem residência, cobrir toda a área médica. Isso não é possível.
Mas a nossa ideia é essa, é fornecer uma base para que o nosso aluno seja capaz de fazer um julgamento e de fazer as melhores escolhas, como você falou. E muitas vezes dentro da oncologia não existe um caminho apenas. Então é isso. O que é que você quer fazer? Olha, é bom Exatamente. essa tua escolha, vamos nessa. Às vezes, olha, eu quero fazer assim. Eu falei, ó, dá para fazer? Dá. Mas talvez tenha um jeito melhor, um jeito mais fácil. O teu jeito eventualmente não está errado. Mas às vezes a gente muitas vezes também é igual conversa de mãe, né? A gente já treinou um pouco, a gente já, né, Uhum. o meu mais chão. Então você já passou alguns perrengues que às vezes quando a gente fala não faz assim, faz Ah, assado, não. é para te Todo ano evitar tem você, aluno. mano. É o mesmo a frase, né? Ai, posso fazer isso, vai ficar muito bom, né? É Né? tipo. É... Olha, não vai ficar tão bom. Mas assim, algumas vezes, né, a gente não quer fazer isso, mas algumas vezes eu até deixo. Eu até oriento, mas se a pessoa, se não é uma coisa absolutamente errada, eu deixo, porque assim, é aprendizado também. Sim, É com aprendizado. Às vezes é certeza. um caminho mais longe, né? Vai ficar mais difícil. Mas a gente precisa andar um pouquinho mais, né? Para facilitar a nossa vida depois. Porque mesmo quando a gente eventualmente. E tem outra coisa, né? Isso é uma coisa chata da gente falar, especialmente numa live, né? Que é para falar só coisa boa, que não tem problema, né? Mas dentro da cirurgia dermatológica, a gente tem complicação. Cirurgia Ah, sim. complica. Quem não tem complicação é quem mente, quem não faz, né? Mas quem faz tem. Não, Agora mas é engraçado mesmo. a Sempre que gente tem acontece níveis uma. aceitáveis de complicação, né? Se sempre complica com você, realmente reveja a sua técnica. Mas eventualmente ter complicação a gente tem, O... mesmo fazendo tudo certinho. E sempre que acontece uma, né? Eu falo como professor, ainda bem que aconteceu aqui, né? Porque se fosse a primeira vez você vindo sozinho, né? É muito pior, né? E não é Assim. para desanimar, hein, gente? Porque assim, a gente já teve circunstâncias, ah, eu fiz uma complicação, a pessoa fica mal. Obviamente que a gente fica triste, né? Eu, como médica, eu fico triste quando eu tenho alguma cirurgia, algum procedimento meu que não evolui da forma que eu gostaria. Eu tenho um índice de satisfação no meu consultório grande, graças a Deus, entendeu? E eu tenho um índice de complicação relativamente baixo, né? Dentro das minhas cirurgias. Mas isso é uma possibilidade de quem faz. Quem faz procedimento tem complicação. E aí, e também às vezes a gente abre concessões. Então, é uma coisa que eu comecei a aprender, né? Às vezes assim, a gente sabe que tem que fazer uma coisa de um jeito, e aí por um motivo A ou B a gente vai e não faz. Geralmente é quando a gente tem problema, né? Quando a gente É, sabe que não é para fazer e faz, ou que era para fazer A, aí o é. paciente pede, a gente quer dar jeitinho, é aí que a gente geralmente embarca na fria, né? E aí, assim, quando a gente faz isso, qual é a lição que eu quero deixar para vocês, né? Complicação a gente tem mesmo, que a gente não pode furtar-se a nossa responsabilidade, né? Atender o paciente, isso a gente vai ensinar também, né? A gente vai exigir, se tiver complicação, a gente tem que saber lidar. E isso não é também nada que é um desdouro, né? Não é nada de desmerecer. Isso acontece realmente. Então, não é para desistir, ah, complicou, nunca mais vou operar. Não é assim que funciona, né? Cirurgia eventualmente complica mesmo, né? A gente vai saber lidar com isso, né? E lidar também as nossas questões internas, né? Para não ficar tão mal quando isso acontece. Mas a gente fica, né, meio chateado. Fica, mas são os estresses que a gente passa. Passa no dia a dia. Clarissa, deu 1 hora, achei o papo ótimo. Ah, gostei muito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar por DM, a gente está Deixa eu sempre à só falar uma coisa. Alguém disposição. no começo, eu não sei nem se a pessoa tá, né? Falou que perguntou se SEC entra naquele coisa do SUS. Na verdade, câncer de pele não melanoma, e vai ser BC e SEC, eles não têm aquela priorização do que o melanoma tem, né? De até 90 dias. O que para mim, né, é absolutamente é um erro, né? Porque a gente tem SECs muito diferentes, né? E aí, o que é que eu faço nesses casos, né? Que eu já sei que é um SEC, que é uma lesão com a possibilidade, né, com um prognóstico pior, a gente precisa, eu sensibilizo, né, o meu interlocutor que vai receber geralmente no SUS, né, contando, né, que é coloco dados, mas aí eu embaso cientificamente, né, por que que esse paciente não pode entrar naquela fila de 10 anos, ele precisa realmente ser priorizado, né, porque ele tem um risco maior, tem uma possibilidade de ser uma lesão que evolui mais grave, tá? Isso eu acho que é a única coisa que a gente não tinha respondido ainda, foi passando e a gente Nossa, não eu não respondeu. tinha visto isso. Foi muito rápido porque ele entrou É. vários comentários depois. Tá bom? Então tá bom.
Foi Gente, ótimo. boa noite, foi uma alegria estar com vocês. Né? Até a próxima. Beijo Tchau, a todos, gente. boa noite, tchau, tchau.